Boa noite, irmãos, nossos amados e preciosos, e pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós, juntamente com a ajuda de Deus, nós nos achegamos na sua presença, para mais uma vez podermos transmitir a palavra de Deus, o conselho de Deus, para o vosso elevo espiritual, para o vosso crescimento espiritual, para você, a tua família, a igreja que está em casa. Agora, antes de nós falarmos aquilo que Deus colocou no nosso coração, eu quero dizer algo para vocês, irmãos, que conforme os dias vão passando, a saudade ela vai aumentando. Isso mostra que nós amamos o companheirismo. Isso dá uma demonstração para nós que estamos vivendo hoje nesta condição de que o companheirismo ele é de grande valia para nós. E nós valorizamos muito o companheirismo, a união da igreja. E isso deixou tão claro para nós o que o salmista nos deixou lá no seu capítulo 133, quando ele disse: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Isso aponta para nós que nós somos carentes de companheirismo. Nós somos necessitados de companheirismo. Nós somos apreciadores do companheirismo. Então, está já nos fazendo falta. Você veja, quando nós estávamos acostumados a estarmos juntos, quarta-feira, nos domingos, ter aquele ajuntamento, porque a Bíblia, ela diz: aonde está o corpo, aí se ajuntarão as águias. Você veja, aonde está a palavra, é onde os seus filhos têm prazer de estar, ao redor dela, compartilhando, cada um uma parte, cada um tirando um pouquinho dali, se alimentando, tirando uma porção para a sua alma, tirando uma porção para a sua vida espiritual. Mas estamos sendo privados no momento desse direito que nós temos. Mas eu creio, irmãos, que é por uma causa, por um bem maior. Eu creio que Deus, Ele não está fazendo isso por acaso, Ele está fazendo isso porque Ele tem algum interesse maior em trazer para a sua igreja. Quem sabe Ele trouxe isso para apenas um despertamento para muitos que não valorizavam, que não valorizam os cultos, que não valorizam as pregações. Um culto quão especial ele é, e hoje está fazendo falta, não está? Hoje nós estamos
estamos hoje, poderíamos estar todos nós aqui, muitos poderiam estar aqui, mas estamos apenas aqui pregando, levando isso até aonde você está. Mas nada substitui o companheirismo, o abraço. Agora, eu lembrei de algo que o grande sábio Salomão, lá no seu capítulo 3 de Eclesiastes, Salomão, ele disse que debaixo do céu e em cima na terra, existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Para todas as coisas. Salomão disse que nós temos tempo de nascer e tempo de morrer. E nós temos tempo para trabalhar, tempo para descansar. Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo de escolher, é tempo de escolher, existe tempo de escolher, existe tempo de não escolher. Agora, olhando para um detalhe que ele falou especialmente, algo que está acontecendo exatamente agora, quando ele disse que há tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Veja, nós tivemos tempo de abraçar e muitas vezes não abraçamos, cruzamos de largo. Mas você veja, e agora nós estamos olhando e vendo que está fazendo falta isso. Você veja que agora nós estamos no tempo que nós estamos nos afastando de abraçar. Então, o sábio Salomão foi perfeito na sua aplicação. Foi perfeito naquilo que ele disse. Que nós temos tempo para tudo. Só que, irmãos, que possamos tirar uma grande lição para nós de tudo isso que está acontecendo. Eu creio que Deus permitiu isso para Ele poder tomar as rédeas de muitas coisas. Isso eu não estou querendo dizer que Deus não tem, vamos dizer, as rédeas não têm saído do seu controle. Não é isso que eu quero dizer. Mas às vezes Deus quer tomar as rédeas do nosso comando, que às vezes nós desligamos Deus do nosso comando. E é isso que muitas vezes tem acontecido conosco. E eu creio que Deus, Ele quis fazer isso, irmãos, para muitos poder baixar um pouquinho a sua prepotência, a sua altivez, principalmente nós que somos ministros. Às vezes pensamos que nós somos dono do povo, que nós mandamos no povo. Às vezes a gente ouve eles dizerem assim: minha igreja, meu povo. Não, ela não é tua. A igreja, ela é de Deus, ela é do Senhor Jesus Cristo. Apenas nós estamos cuidando daquilo que não é nosso. Deus colocou nós para cuidarmos do seu patrimônio, do seu tesouro. E às vezes nós, pela nossa prepotência, nós dissemos: ó, minha igreja, o meu povo. Quem sabe Deus permitiu isso, e você até mesmo, às vezes, tenha dito: eu não saio da frente do povo,
Eu não saio daqui, ninguém me tira daqui. Gostei de uma citação de um colega, ministro, que prega esse evangelho, que prega esta mensagem. Ele fez esta referência e ele disse, nós pensamos que nós somos donos do povo. Nós não somos dono do povo. Deus provou que nós não somos dono do povo. E se você diz assim, eu não saio da frente do povo, mas Deus permitiu eles saírem da nossa frente. Deus permitiu eles saírem diante de nossos olhos. É para você ver que você não tem o controle total das coisas. É Deus que tem o controle total. É nós que temos que nos submeter a Ele, não é Ele que tem que se submeter a nós. E você veja, irmãos, quão falta nós sentimos do companheirismo. O companheirismo, ele é algo que foi criado por Deus, a família, o ajuntamento. Ninguém consegue viver sozinho. O homem não foi feito para viver sozinho. O homem foi feito para viver em companheirismo, viver em comunhão um com o outro, viver próximo um do outro. Então, Deus criou tudo isso. Foi Deus quem criou a criação de Deus. Ele viu que o homem não era bom viver só, então ele criou um companheiro, uma companheira para Adão, quando Adão vivia sozinho lá no Éden. Criou uma família. Você veja, nós que temos família, criamos filhos, e de repente um casa, e um vai para um lado, outro vai para o outro, e vai esvaziando aquela casa, e vai se tornando então ali algo, um ambiente de companheirismo, vamos dizer assim, aonde havia antes mais pessoas, então diminuiu, e o ambiente fica então um pouco triste, um pouco desolado. Mas nesta noite, amados e preciosos irmãos que estão nos assistindo agora, e isso é para que você possa dar um pouco mais de valor. Eu creio que quando tudo isso passar, você que congrega conosco e aqueles que nos estão assistindo, que congregam nas suas igrejas, eu espero que você tome uma outra posição na tua vida. Se você ama a Deus, que você possa amar muito mais. Se você era uma pessoa dedicada, que você possa ser mais dedicado. Se você não faltava a cultos, você dava o primeiro lugar para as coisas de Deus, você possa ainda ser melhor de agora em diante. E eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Está no DNA do humano viver dando desculpas e desculpas. Eu, na minha trajetória, já de 30 anos de fé, eu posso contar nos dedos quantos cultos eu faltei na minha vida de fé. Eu ouvi um colega dizer que ele foi consagrado a pastor em 1986. E ele disse, eu não lembro até hoje que eu faltei um culto. Que eu um dia deixei de vir, subir no púlpito e pregar o evangelho, porque eu estava com uma dor de cabeça, eu não estava bem do estômago, porque eu não estava
me sentindo bem ou algo assim. Ele disse, eu não lembro ter acontecido um dia. E ele disse, você pensa que um pastor, ele não fica doente? Ele não sofre, ele não tem problemas em casa, ele não tem problemas na família, ele não tem problemas na igreja, ele não tem problema como você tem. Ele é como você, só que ele também tem os mesmos sentimentos, ele também sofre dor como você sofre, porém, ele tem o que talvez você não tem. Ele tem uma responsabilidade que ele coloca Deus acima de tudo na vida dele. E isso deveria servir como exemplo para que você possa tomar isso e andar e caminhar com isso. Isso deveria tomar como exemplo. Mas infelizmente a gente vê que as pessoas, elas se baseiam nas suas razões, nos seus argumentos, nas suas explicações, e assim então elas se estribam nos seus próprios entendimentos. Mas, irmãos, eu creio que a tempestade, ela vem e passa. Mas depois de tudo isso, nós vamos ver que o sol, ele vai nascer para nós de uma forma mais radiante, mais forte. E eu espero, da parte de Deus, eu creio que Deus vai, se Ele tem exigido de nós, Ele vai exigir muito mais ainda de nós de hoje em diante. E que nós possamos, irmãos, fazer com que as nossas vidas, elas sejam mais colocadas nas mãos de Deus do que estávamos antes. Porque Deus, Ele vai requerer de nós mais perseverança, mais sinceridade, mais persistência naquilo que nós até hoje estamos fazendo. A igreja do Deus vivo, ela vai ser mais exigida de hoje em diante. É isso que eu creio, é isso que eu penso. Mas nós vamos, irmãos, dar mais valor para um abraço, nós vamos dar mais valor para 5 minutos de companheirismo, nós vamos dar mais valor para as coisas de Deus. Eu creio nisso. Nós vamos dar muito mais valor. Mas, irmãos, isso será para aqueles que estarão dispostos a sofrer pela causa de Cristo, dispostos a quererem estar preparados para estar no arrebatamento. Mas eu quero trazer algo para vos ajudar nesta noite. Eu não estou bem da minha garganta, já venho uns 4, 5 dias sofrendo, estou com bastante dor de garganta, febre, dor no corpo, mas isso não quero vos assustar que seja esse problema que está aí fora. Não apenas um resfriado
procurei o médico e tudo está bem. Apenas estou sendo medicado e nós não podemos fugir da batalha. Estamos aqui porque nós temos alguém necessitando de nossa ajuda e precisa da nossa orientação. Eu quero abrir com vocês as nossas Bíblias, que se encontram em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero ler com vocês a partir do verso 1 até o verso 4. Paulo falando aos Tessalonicenses, quando ele diz: a vinda de Cristo será procedida de manifestações do anticristo. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, aonde você estiver agora, neste momento. Feche os teus olhos, eleve teu pensamento a Deus. Hoje é uma quarta-feira, para que possamos lembrar dele. Talvez você não lembrou dele nesse dia, não se dirigiu a ele em uma oração, 5 minutos, 10 minutos. Então, que possamos fazer agora, é um momento propício para nós orarmos, para nós nos achegarmos diante do nosso Deus. Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador eterno, Salvador das nossas almas, Salvador do mundo. Tu vieste ao mundo para salvar o mundo, ó Deus, mas o mundo tem te rejeitado, Pai. Mas os teus filhos, os eleitos, os predestinados, eles têm aceito a salvação. E nós, ó Deus, nesse dia tão glorioso que nós estamos vivendo, é um dia, Pai, em que os anjos gostariam, ó Deus, de estar vivendo esse dia aqui na terra. Os grandes profetas do passado, aqueles grandes heróis da fé, eles desejaram viver os nossos dias, Senhor, porque seria os dias da antecipação da vinda de Cristo. E nós estamos tão felizes, Pai, porque nós estamos vivendo nesse dia. O Senhor permitiu nós vivermos nesse dia, pela Tua ordenança, pela Tua vontade, Senhor, pelo Teu querer, meu Pai. E o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que sempre está pronto para acolher os teus filhos,
junto ao teu seio, Pai, para poder alimentar os teus filhos com a tua palavra. E hoje, Senhor, nós estamos sendo alimentados com a tua palavra. Pai, quando o Senhor disse para o irmão Brana, armazena alimento, nós, ó Deus, o Senhor queria que o irmão Brana dissesse para o teu povo que fizesse um estoque não de alimento natural, mas de alimento espiritual, porque viria uma escassez, Senhor, na terra, de alimento espiritual. Ó Deus, quando a besta iria apertar, e os teus filhos iriam passar, Senhor, por um aperto aqui nessa terra, quando as igrejas seriam fechadas, e nós então teríamos o alimento armazenado em casa, em forma de livros. E hoje nós temos, Senhor, a tua palavra, a mensagem revelada de Malaquias 4, 5 e 6 para nós, através de livros, através de escrita. Pai, nós te agradecemos pela revelação, te agradecemos por o Senhor ter nos dado tantas coisas boas, Senhor. Tudo de bom o Senhor tem nos dado. Te agradecemos por o Senhor ter enviado o teu Espírito Santo para nos acudir, para nos socorrer em momentos de turbulência como nós estamos vivendo, Pai. Pai querido, nós cremos que tudo já está chegando ao seu final. Esse momento está passando, Senhor, e que nós possamos, após esta tormenta, nós possamos nos comprometer mais contigo, Senhor. Que as nossas vidas estejam mais comprometidas, que nossas vidas estejam mais, ó Deus, mais intimamente em comunhão contigo. Nós queremos, ó Deus, ter uma experiência a cada dia com o Senhor, que o sobrenatural nós possamos experimentar, ó Deus, todos os dias. Nós queremos estar envolvidos com o sobrenatural, com uma coluna de fogo, Senhor, ao nosso derredor. Ó querido Deus, nós queremos estar, Senhor, sendo envolvido com a manifestação do Espírito Santo. Ó querido Jesus, a ponto de nós sermos arrebatados aqui desta terra. Querido Deus, agora quando nós vamos trazer esta lição, que o Senhor possa inspirar-nos, que o Senhor possa trazer, ó Deus, na íntegra, o teu conselho aos teus filhos que estão aguardando, ó Deus, estão com suas bocas abertas, como um passarinho, aguardando o alimento que sua mãe foi buscar, Pai. E aqui está a grande mãe águia, o Espírito Santo. Ó Deus, e nós estamos aqui aguardando de bocas abertas, esperando o alimento que vem dos céus para nós. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo, Pai. E agora abençoa a tua palavra e acrescente as tuas bênçãos em cada coração, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu gostaria de trazer isso que eu acabei de ler aqui, que nós estamos vivendo nos dias que procede a manifestação do anticristo. Anticristo é a antipalavra. Ante tudo que é anti, tudo que é contra a palavra, ela é chamado de anticristo. Tudo que vem contra Deus, tudo que se levanta contra Deus, ele é anticristo.
E Paulo, ele vem aqui nos chamando a atenção, e nós precisamos beliscar as nossas consciências para ver que, através do nosso entendimento, que Paulo diz que não é para nós nos perturbar, que quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, mas que nós estivéssemos vivendo o dia de Cristo como que já estivesse perto. Mas ele disse: ninguém vos, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Você veja, irmãos, ele teria que se manifestar, o filho da perdição, o homem do pecado. Mas como que ele iria se manifestar? Como que nós vamos conhecer que ele é o anticristo? Mas nós, olhando na Bíblia, nós vimos, irmãos, que desde lá dos dias de Jesus, caminhava com Jesus o anticristo. E o irmão Branham, ele fala isto nesta mensagem, o selo do anticristo, que andava com ele o filho da perdição, o filho de Satanás. E o irmão Branham se referiu a Judas Iscariotes. E você veja que Judas, ele viveu com Jesus, ele andou com Jesus, ele pregou o evangelho, ele se regozijou quando ele viu os demônios sendo expulsos. Mas Jesus disse: não vos gloriais, não vos alegrais em ver os demônios sendo expulsos, mas vos alegrais em saber que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Você veja, irmãos, caminhou com Jesus aquele homem que era o filho da perdição. Ele era um anticristo. Você veja, irmãos, ele foi o que levou Jesus, ele ajudou a levar Jesus até a cruz. Ele fez parte da crucificação de Cristo. Ele foi aquele homem insensato. Ele não tinha sensibilidade. Mas tem uma coisa, irmãos, você veja, ele era um homem de extrema confiança de Jesus. O irmão Branham, ele disse que Judas, ele era o mão direita de Jesus. Ele exercia na igreja o cargo de maior confiança. Ele cuidava as finanças da igreja. Ele cuidava o lado do dinheiro. Ele cuidava do lado daquilo que ele precisava mostrar quem ele era. Ele precisava mostrar que ele foi chamado para um cargo de grande responsabilidade. Mas ele traiu a confiança que Jesus depositou nele.
Você veja. E o irmão Brana, a Bíblia também diz, ela nos fala de uma passagem de que Jesus, quando ele estava ali na cruz, 2 ladrões estavam morrendo com ele, o ladrão da direita e o ladrão da esquerda. Ali estava junto, você veja que sempre, onde Jesus estava, o anticristo estava junto. E o ladrão da esquerda, ele era o anticristo. Você veja, ele era antipalavra. Porque quando ele olhou para Jesus, ele disse: se tu és o Filho de Deus, desça da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós que vamos perecer. Você veja, num tom de zombaria, porque os filhos do anticristo, os filhos de Satanás, eles usam um tom de zombaria, eles zombam da palavra de Deus, eles escarnecem da palavra de Deus. E esse ladrão da esquerda, ele simplesmente usou da sua estupidez, da sua ignorância, como muitos estão usando hoje, da sua estupidez, da sua ignorância. E ele começou a usar aquelas palavras, pronunciar aquelas palavras: se tu és o Filho de Deus, provocando ao Senhor Jesus Cristo. Mas você veja, irmãos, a semente de Deus e a semente do diabo, elas andam juntas. Elas andam, vamos dizer assim, elas andam paralelas uma da outra. Mas o que eu quero dizer para vocês nesta noite, que o ladrão da esquerda, ele não teve a sensibilidade de reconhecer quem estava ali, mas o ladrão da direita, ele olhou para o ladrão da esquerda e ele disse para ele: oh, você não percebe que nós estamos sendo condenados por aquilo, nós merecemos ser condenados por aquilo que nós fizemos, nós merecemos estar aqui, mas ele não merece estar nesse lugar, porque ele nada fez. Não se vê nada de errado na vida desse justo, para que ele pudesse estar aí. É nós que merecemos. E quando ele terminou de dizer isso, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E olha, irmãos, que palavra ele ouviu. Um ouviu palavras de vida eterna, outro ouviu palavras de condenação eterna. E o ladrão da direita, que hoje ele está lá na glória, nos aguardando, Jesus disse para ele docilmente, com todo o amor, ele se pronunciou a ele, se voltou a ele, virou o seu rosto para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Olha, irmãos, que coisa! Que coisa! Isso, diz o irmão Brana, que este homem estava representando os crentes. E o incrédulo,
ele estava representando o ladrão do outro lado. Veja, observe, irmãos. E o irmão Brana disse: o homem deste lado, sendo o pregador do evangelho, o crente, pregou para ele através da cruz, dizendo: por que estás condenado? E disse: ele não fez nada errado. Mas veja que estamos condenados, nós dois, estamos recebendo exatamente o que nos cabe. Merecemos isso. Oh, irmãos, isso é reconhecer. Ele disse: nós merecemos isso. Ele estava reconhecendo o seu erro. Ele estava reconhecendo que ele era merecedor de um castigo. E ele disse: mas este homem não fez nada. E disse: Senhor, veja a sua confissão. Este homem dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus rapidamente respondendo disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aí está. Quem era esse? Judas Iscariotes morreu em uma árvore de sicômoro. Aqui estava Deus, desceu, manifestou-se em carne, voltou ao céu, levando consigo o pecador arrependido. Aqui estava Judas, o filho da perdição, exatamente como Cristo, que era o Filho de Deus, como Filho de Deus, vem da perdição, retornando à perdição, levando consigo o pecador não arrependido. Vem isso? Cristo, o Filho de Deus, vem do céu, voltando ao céu, levando consigo o crente. Judas, o filho da perdição, vindo do inferno, voltando ao inferno, levando consigo o pecador não arrependido. Vem isso? Agora, Cristo veio à terra, e então, quando ele voltou um pouco, e ele disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois estarei convosco e em vós, até a consumação dos séculos. O que é isso, irmãos? O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque o mundo, irmãos, o mundo está cego. O mundo não consegue enxergar a palavra revelada aos filhos de Deus hoje. O mundo não consegue enxergar a manifestação do Filho de Deus hoje na sua igreja, no seu povo. O mundo não consegue enxergar a manifestação do sobrenatural no povo. O mundo não consegue enxergar Deus sendo manifestado através dos seus pequenos. Quando Jesus disse: graças te dou, ó Pai, quando tu escondeste essas coisas, ocultaste essas coisas aos grandes, aos sábios, e revelaste estas coisas aos meus pequeninos. Aqui está, irmãos. Você veja, então Deus, Ele tem ocultado as coisas que são grandes. Deus tem ocultado os seus segredos. Deus tem ocultado a revelação. Deus tem ocultado dos olhos dos homens, dos olhos dos religiosos, a sua verdade, a sua palavra, e tem revelado aos pequenos, aos mansos, aos pobres, aos humildes de coração. Mas ele escondeu aos sábios, aos entendidos, aos intelectuais.
aos doutores. Você veja bem, irmãos, aqui está. Se você notar que bonito, quando Judas veio na forma que era Satanás, filho de Satanás, ele veio ao mundo e foi direto à igreja. A primeira coisa, e se uniu à igreja, e se tornou um membro da igreja do Deus vivo. Amém. E Judas foi com os demais e pregou o evangelho e voltou com eles, regozijando, porque os demônios lhes eram sujeitos. Você vai encontrar isso em São Mateus capítulo 11. E Jesus disse: não vos alegreis porque os demônios se vos sujeitam, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro. Judas estava com eles, então ele surgiu com Cristo, teve companheirismo com os crentes, e quando chegou o momento de realmente ser nascido de novo e receber o Espírito Santo, ali foi onde ele mostrou as suas cores. Irmãos, você veja que esse evangelho, o evangelho, ele foi pregoado, o evangelho da salvação, ele é pregoado para o eleito. Se você não é eleito, você não vai se enquadrar com a palavra. Você vai pensar que a palavra, ela é demais, ela é muito exigente para você. Você não vai suportar. Vejam, a palavra de Deus na tua vida, se você não nasceu para ser um eleito. Você veja, irmãos, Judas vivia com Jesus, ele veio com Jesus, mas ele não teve estrutura para suportar a hora da hora em que, quando iria ser manifestado o Espírito Santo, a hora que ia ser exigido dele o novo nascimento. Aí então ele mostrou as suas cores. Espero não ferir ninguém, mas olho um morno hoje, crentes fronteiriços, vêm até o Espírito Santo, então dizem: não creio nessas coisas. Você vê? Vão adiante esses crentes, exatamente como Caim. Eles podem ir até onde saiu o seu líder Judas, foi ser muito fundamental na doutrina, mas quando se trata do lugar da separação, Deus traça uma linha. O homem deve nascer de novo, você deve, mas quando se trata de nascer de novo e receber a experiência, então os homens dizem: ó, isso é fanatismo, não há nada nisso. Você veja, e a primeira doutrina de Jesus foi o novo nascimento. E Jesus disse para Nicodemos: se tu não nasceres de novo, Nicodemos, não verás o reino de Deus. É necessário nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos disse: Senhor, eu não entendo essas coisas. Eu tenho que voltar a nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo. Jesus disse: Nicodemos, tu és mestre em Israel. Mestre quer dizer ensinador. Você é mestre, você é ensinador, você conhece a lei, você conhece a religião, você conhece os preceitos religiosos, você conhece o caminho, Nicodemos, mas ainda você não compreendeu, Nicodemos. Você não entendeu o que é nascer de novo. Não é nascer da carne e do espírito.
O novo nascimento, Nicodemos, é você morrer para o mundo, é morrer para as coisas do mundo, é morrer para as coisas daqui e nascer em Cristo. Nascer para Cristo. Morrer para o pecado, morrer para a cobiça, morrer para essas coisas aqui da carne, aqui desta vida, e nascer para Cristo, ser uma nova criatura, o velho homem morrer, a velha natureza, e nascer uma nova natureza, nascer um novo homem. Quando se trata disso, quando se trata de nascer de novo, receber a experiência do Espírito Santo, as pessoas dizem: ó, a minha igreja não crê desta maneira, a minha igreja não crê nisso, a minha igreja ensina dessa ou daquela forma. Ó, irmãos, esta é a razão por que não podem crer no sobrenatural. É por isso que não podem crer na cura divina, na operação do Espírito. Eles creem nas Escrituras, na forma mental de pensar. Eles creem intelectualmente, mas não conseguem crer de coração, a ponto de o Espírito Santo entrar e tomar controle do coração humano. Que coisa! Essa é realmente a verdade. E quando um homem cruza essa linha e nasce de novo do Espírito de Deus, ele se torna um filho de Deus. E então ele crê no que Deus diz como a verdade. E ele diz: toda a palavra é inspirada. Fronteira, meio caminho. Observe esse espírito religioso. Você diz: irmão Brana, você quer me dizer que o espírito anticristo será um espírito religioso? Jesus disse: seria tão parecido com a coisa real que enganaria os próprios eleitos se fosse possível. Mateus 24. Isso lança uma luz um pouco diferente sobre isso. Não lança? É um espírito religioso, um espírito que pode gritar, um espírito que pode dançar no espírito, um espírito que pode expulsar demônios, um espírito que pode fazer todo tipo de milagre e ainda não ser nascido do Espírito de Deus. Jesus disse naquele dia: ouça isso, muitos virão a mim e dirão: Senhor, não expulsei demônios em teu nome? Em teu nome não fiz muitas obras poderosas? Eu lhes declararei: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Nunca vos conheci. E hoje em dia baseamos nossa alma quase em alguém que pode pregar como uma bola de fogo, ou alguém que pode curar, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Isso não significa nada ainda. Em alguém que dança no espírito ou grita a vitória, isso não significa nada ainda, nada mesmo. Em emoções, você não pode descansar nelas, embora tudo isso esteja bem, isso vem junto, mas você tem que obter a coisa real primeiro. Oh, irmãos, o que é a coisa real? É aquela experiência experimentada com Deus. É isso que nós temos que ter nesse dia, igreja. É isso que nós precisamos ter, e nada mais. Nós não precisamos, Deus não quer que nós tenhamos conhecimento de todos os mistérios, que nós venhamos conhecer cada coisa, cada milímetro dos mistérios que Deus revelou. Deus não quer que você conheça tudo sobre os 7 selos, o que vai acontecer, sobre os 7 trovões, sobre tudo o que vai acontecer lá no futuro, o que vai acontecer lá na frente. Deus não quer que nós saibamos tudo isso. O que Deus quer de nós, o que Deus exige de nós, irmãos amados, é nós termos uma experiência experimentada com Deus. É um novo nascimento, é o Espírito Santo.
para nos dirigir em toda a palavra. Porque se você tem o Espírito Santo, você será guiado em toda a palavra. Você será guiado em todo o caminho. Você não vai estar aí vivendo uma vida de reclamação, de murmuração. Você não vai viver uma vida, irmãos, de altos e baixos. Você não vai viver uma vida leviana. Você não vai viver a vida comprometida a não ser com a causa de Deus. Nós temos que obter a coisa real primeiro. Primeiro é o reino de Deus, disse Jesus. Primeiro é o reino de Deus, mas nós temos que obter algo primeiro. Você veja, irmãos, aqui está, tenho visto pessoas se levantarem, se jogarem para cá e para lá, e entrarem em pânico, gritando no mais alto de suas vozes, e caminharem em valas de fogo, sem nem mesmo tocá-lo, e negarem a existência de Jesus Cristo. Isso não significa nada. Eu os vi ficar então frenéticos, gritando Alá, 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 até pegarem uma lança e transpassarem com ela o queixo e o nariz, e assim tirarem, sem nem mesmo derramar uma gota de sangue, certamente. Eles se cortam na festa dos profetas, quando estão cortando as folhas. O jovem é sentado ali cortando folhas, e o homem estende o braço e pega uma sabre, sob o tradutor diz que é uma espada usada na esgrima, e bate em seus braços, assim, nem mesmo sangue tão frenético. Entendem o que eu quero dizer? Não porque dançamos ou ficamos felizes ou gritamos, não é isso. Os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, paciência. É isso. As pessoas podem gritar, dançar no Espírito e odiar o próximo, recusar-se a falar um com o outro. Isto é certo. Não quero te ferir, mas isso deve ser dito. O Espírito Santo dando o dom de ir adiante, de discernir os espíritos e coisas. Agora chegou a um lugar onde quero lhes dizer a verdade acerca das coisas. Eles têm um grupo maravilhoso nos bons lugares, mas vocês estão tão separados por causa do mal. Vocês não deveriam ser assim. Deveríamos ser um coração, um em propósito, todos uma grande igreja do Deus vivo. Isso é que nos mantém todos separados. O mal vem. Então baseamos isso na coisa errada. Baseei isso absolutamente no assim diz o Senhor, na palavra, recebendo a Cristo. Um jovem veio a mim, na minha casa, não muito tempo, e assentou-se na varanda. Senti pena dele, estava num velho caminhão Chevrolet batido, e ele disse: irmão Brana, quero falar com você. Respondi: está bem, o que é? Ele afirmou: sou de Minneapolis. Continuou: e minha esposa foi à igreja, ao povo pentecostal, e ela recebeu o Espírito. Agora vou falar do jeito que ele contou. E disse: ela recebeu o Espírito, e prosseguiu: de vez em quando íamos à igreja presbiteriana. E continuou: e ela recebeu o Espírito, ficou muito feliz. Ela veio para casa e me contou sobre isso. E queria que eu fosse ler lá e eu recebesse. E eu disse: agora veja, querida, você vai onde quiser, eu vou trabalhar para ganhar o pão, mas não sou do tipo religioso. Ele continuou: vá onde você quiser, está tudo bem. Ela disse: bem, você deveria vir e ser feliz com a gente. Continuou: tivemos ótimos momentos. E afirmou: ela realmente era uma pessoa mudada. E disse: irmão Brana, afirmou: isso durou cerca de 2 anos. E disse ela: paramos de jogar cartas, eu não saía às festas com ela, como costumava. Prosseguiu: tudo parou. E disse: eu chegava em casa e ela ia à igreja, e eu me assentava por ali,
e li um livro da biblioteca, ou ia à casa dos fundos, ou algo assim, e disse: um dia eu fiz uma venda na agência de automóveis, entrei, coloquei meu casaco, e afirmou, era verão, continuou, vesti o casaco para sair, porque havia algumas mulheres ali fora, e prosseguiu. No caminho de volta, afirmou, pendurei meu casaco, quando o fiz, eu disse, desejei saber se lhes dei as chaves, eu coloquei a mão no bolso e tirei um pequeno pedaço de papel, onde estava escrito, onde você passará a vida eterna, ou a eternidade? Disse, eu simplesmente o joguei no chão, liguei o ventilador e finalizou. Eu peguei novamente, não consegui ficar livre dele, onde você passará a eternidade? E afirmou, tenho 40 anos, tenho que resolver este caso. E disse, isso é certo. Continuou, tive que deixar outro trabalhando em meu lugar e fui para casa buscar a Deus. Contou, fui a um ministro famoso, bem, é o senhor Graham, ele era Billy Graham, e continuou, fui a uma reunião dele e ele conclamou, todos os que querem receber a Cristo fiquem de pé. Bem, disse, eu me levantei e ele declarou, aceite a Cristo agora como seu salvador pessoal, isso estará resolvido. E disse, conversei com algum dos homens ali que me disseram que era isso que eu tinha que fazer. Bem, concluiu, fiz o melhor que pude, mas pontuou, irmão Brana, não resolveu. Contou, encontrei-me com o povo nazareno e afirmou, eles me levaram a um cômodo e me disseram que, a menos que eu ficasse tão feliz a ponto de gritar, eu andei e não estava santificado, e mencionou, eu fiquei ali e todos nós oramos juntos até que parecia como uma só pessoa orando. E afirmou, eu fiquei feliz e gritei. E ele continuou, eles me disseram, está tudo resolvido agora. E declarou, eu pensei que estava. Então eu saí e ainda não estava resolvido. Vendi todos os meus carros, prosseguiu. Deus deu quase $500 mil, vendi minha agência, todos os meus carros. E afirmou, a única coisa que restou foi um velho carro batido, tentando entregá-lo aos pregadores e assim por diante, onde pudesse encontrar paz em minha alma. E asseverou, eu quero encontrar o Senhor, e contou. Então, afinal, fui ao Pentecostal, e eles me disseram que se eu perguntasse-me alguma vez, se falei em línguas, e eu respondi não, disseram, bem, você não recebeu enquanto você não falar em línguas. Levaram-me para os fundos, e eu orei quase a metade da noite, em uma pequena tenda atrás de uma grande tenda. E afirmou, então eu falei em línguas, e disseram, agora você recebeu. Mas pontuou, irmão Brana, eu não recebi. Então fui a Shreveport, ou a Dallas, a voz da cura, e disse, eles colocaram todos os rapazes ali, e contou. Tentaram me fazer bem e não conseguiram. E prosseguiu. Então me disseram que você era um profeta para vir e vê-lo, e o Senhor certamente me diria que eu havia cruzado a linha de separação e que não havia qualquer esperança para mim. Se eu tivesse feito tudo isso e ainda não o tivesse. E eu afirmei, bem, irmão, quero lhe contar algo. E eu disse, não sou um profeta. Isso é o que as pessoas dizem, mas continuei. É isso aí. Eu disse, sou apenas servo dele, mas agora você não precisa de um profeta para te endireitar. Você só precisa da palavra de Deus. E eu esclareci, se o que o senhor Graham lhe disse é verdade, o que o povo nazareno lhe disse é verdade, o que os pentecostais lhe disseram é a verdade. E contudo ainda não é a verdade. Gritar, levantar as mãos, falar em línguas, não é receber Cristo. Receber Cristo é receber a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então essas outras coisas acontecem depois. Vê agora, você poderia fazer todas aquelas coisas e não ter Cristo ainda. Ele interrogou, bem, irmão Brana, onde posso encontrá-lo? Respondi, quero lhe perguntar uma coisa, vamos voltar à sua história. E ele caminhou e indagou, bem, o que o senhor quer dizer? Respondi, você disse que quando chegou, que pegou aquele pedaço de papel, algo atingiu e você disse, quero buscar a Deus. Eu afirmei, até aquele momento você conseguia pôr esse caminho na estrada, e então você virou para cá, o que aconteceu?
O que mudou na sua opinião? O que entrou em seu coração? Que fez você, em certo tempo, se importar com Deus e algo entrou e fez amar a Deus? O que fez isso? Ele respondeu, bem, não sei. Eu disse, antes que pudesse haver uma criação, teve que haver um Criador para criar essa criação. Deus entrou em seu coração exatamente quando você olhou para aquele pedaço de papel. E ele interrogou, o Senhor quer dizer que eu o tinha o tempo todo? Respondi, certamente, irmão. E ele pulou ali e começou a gritar e chorar. Isso foi resolvido. O que é isso? Ele respondeu, o Senhor quer orar por mim? Respondi, qual é a utilidade de orar por você? Você não precisa de nenhuma oração. A verdade te libertou. Amém? Oh, irmãos, que coisa. Vocês vejam, é somente encontrar a coisa real. Como esse rapaz, ele tinha ido em todos os lugares, em várias igrejas, em várias reuniões, que tinha ali a operação do Espírito. Havia todo tipo de manifestação, mas ele ainda não tinha encontrado o real. Mas quando ele viu aquele papel ali no chão, e quando ele olhou para ele e ali estava escrito, aonde passarás a tua eternidade, aquilo golpeou o coração dele. E você vejam, irmãos, e o irmão Branham disse, e houve uma profecia para o Brasil, que a palavra de Deus, esta mensagem, ela golpearia o coração do eleito. E como ela golpeou o coração desse rapaz, quando ele encontrou realmente o real, então tudo foi resolvido. Tudo ficou exatamente como Deus tinha planejado, Deus tinha provido para ele. E vejam vocês, irmãos, é isso que é encontrar o real. Quando você encontra o real, você, não importa o lugar, não importa a condição, não importa onde você esteja, como aquele irmãozinho, ele encontrou o real lá no chiqueiro. Foi lá naquele lugar onde ele encontrou a real experiência com Deus. O real, verdadeiro Jesus Cristo, foi lá que ele teve a sua experiência. Não há um lugar para você, programado para você encontrar com Deus. Você pode encontrar Deus aí na sua casa, aonde você estiver, na rua ou lá no supermercado, aonde você estiver. Se você tiver um coração aberto para Deus, Deus vai encontrar contigo e te mostrará a realidade da palavra, te mostrará a verdade, e você encontrará a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade te mostrará o caminho. Amém? Aleluias. E ele pediu para o irmão Branham para orar por ele. O irmão Branham disse, qual é a utilidade de orar por você? Você não precisa de nenhuma oração. A verdade te libertou. Veja, irmãos, quando você encontra realmente esse sobrenatural, você não precisa mais de nada. Você não precisa mais que alguém ponha as mãos sobre você e ore por ti, porque você já teve as mãos dele sobre você. Você já teve aquela experiência, você já teve o batismo do Espírito Santo na tua vida. Ele já tem entrado no teu coração e mudou o rumo da tua história, mudou a história da tua vida. Oh, louvado seja Deus, que isso possa te prender cada vez mais nos braços de Cristo, que o Espírito Santo possa ser a pessoa principal na tua vida, que ele possa ser o principal objetivo dos teus negócios, dos teus planos, dos teus projetos, dos teus anseios. Que Jesus Cristo possa ser, ó irmão, aquele lugar de preferência na tua vida, possa ser aquele lugar preferido na tua casa. Amém? Não importa aonde você esteja,
não importa onde você esteja, não importa o que você tenha feito, o que você precisa hoje à noite é de um bom e antiquado batismo do Espírito Santo. E o amor que os fará se endireitarem e se unirem e ficarem juntos como irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo e derrubarem esses muros de divisão. Porque aonde houver o amor, Deus é amor. O amor tudo sofre, o amor não se irrita, o amor não se ensoberbece. E quando você se ensoberbece, o amor se vai. E onde houver toda essa malícia, e contenda, e guerras, e inveja, e malícia um contra o outro, irmão, Deus simplesmente se afasta. Isso é tudo, é um fato. Você pode ver isso nesta noite. Quando você dá lugar para a inveja, quando você dá lugar para o ciúme, quando você dá lugar para a contenda, quando você dá lugar para brigas, quando você dá lugar para a irritação, para a discussão, então o amor se afasta de você, se afasta de nossas vidas, porque Deus, Ele é amor. E como disse Paulo em 1 Coríntios 13, que o amor, ele tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor ele não engana, o amor o amor ele é puro, o amor ele é verdadeiro. Amém? Que Deus possa te abençoar nesta noite, que Deus possa te conquistar cada vez mais, e você possa abrir o teu coração para conquistar o amor de Deus a cada dia. Deus os abençoe. E nós, se Deus permitir, nós estaremos aqui no domingo para mais um momento da pregação da palavra de Deus. Se Deus permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Eu creio que Deus possa ter te abençoado com essas palavras tão aprazível, de grande relevância, que Deus trouxe para nós nesta noite. Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.